Ora bem, o nosso jogo então, que é baseado em ilhas, nós precisamos de arranjar aqui um mecanismo que nos permita mudar de ilha. Então eu vou criar um mecanismo que é aqui dentro desta casa, que é a tal casa que nós colocamos a porta, que tem a luz. Vou colocar um cubo, que depois poderá ser substituído por um elemento gráfico, tipo um rádio ou qualquer coisa assim do género, em que a ideia é o player utilizar esse rádio para pedir ajuda, por exemplo, para pedir um barco que o viria tirar da ilha. Portanto, na prática é um elemento que, que o player vai interagir para mudar de nível, portanto, para mudar de cena. Vamos começar então por adicionar o cubo, que vai ficar aqui dentro. Portanto, para já o nosso cubo vai ficar aqui, por exemplo, neste canto. Nós depois podemos arranjar, encontrando na net, um modelo de um rádio ou uma coisa qualquer assim do género. Ou pomos uma mesa e um telemóvel em cima. Portanto, qualquer coisa desse género que nos permita interagir com ele e que permita mostrar ao player que ele está a pedir ajuda. Agora vamos então adicionar aqui o código que nós precisamos para mudar de cena. Portanto, na prática, o que é que nós vamos querer? Vamos querer um código do género daqueles que nós temos criados para o interagir, só que vamos verificar se ele tem um item, se vocês quiserem que ele tenha um item qualquer para mudar de cena. O item depois poderá ser definido por vocês. Eu, se calhar, neste vídeo não ia criar nenhum item especial, mas depois vocês podiam criar um item qualquer que ele apanhava em algum sítio da ilha. Sei lá, pode ser qualquer coisa de gasolina, um bidão de gasolina, e depois vocês punham aqui esse item como sendo necessário. Portanto, eu tenho chamado todos os meus códigos que são para interagir por interact, e aqui eu vou chamar interact muda cena. Portanto, vou clicar aqui no Create and Add, e agora o Visual Studio deverá abrir-me o meu código. Se ele não abrir, aliás, eu vou fazer uma coisa, eu vou fechar estes códigos todos que aqui estão e vou voltar aqui para clicar então para abrir. Pronto, parece que já abriu. Então a primeira coisa que nós temos que fazer será então definir que esta classe é derivada da interface interact, que nós temos utilizado sempre, e vamos aqui implementar a interface na prática, que é a nossa ação. Portanto, aqui a ação é a tal ação que nós temos utilizado sempre, e vocês, se quiserem, até podem aproveitar aquele código que nós fizemos há bocadinho, que era qual? Era um interact da porta. Portanto, este interact da porta, vocês podem copiar este bocado aqui, que é igual, portanto, que é o bocado que vamos utilizar para testar se ele tem o item que é necessário. Portanto, eu vou copiar e colar aqui, e agora tenho que definir aquela string serialize field string nome do item necessário. Portanto, é aqui que vocês vão poder depois no inspector dizer que ele precisa do bidão da água ou de um bidão de gasolina, ou seja lá o que for que vocês acham que vai ser necessário. O outro erro que nós temos ali é o inventário. Portanto, nós precisamos aqui ter acesso ao inventário do player, e tal como temos feito na função start, vamos fazer inventário igual a find object of type inventário. Portanto, para termos uma referência para podermos consultar o inventário do player e saber se o player tem ou não tem aquele item que é necessário. Agora, aqui então vamos mudar de cena, e aqui duas coisas podem acontecer. Não existem mais cenas, e então quer dizer que o jogo acabou e o player ganhou, não é? Ou então vamos carregar a próxima cena. Portanto, são as duas possibilidades que nós temos aqui quando formos mudar de cena. Ou não há mais cenas, ou se há mais cenas vamos
vamos então carregar a próxima cena. E como eu quero mostrar uma mensagem ao player, eu vou criar duas funções que vou chamar com um pequeno delay para primeiro mostrar a mensagem e depois carregar a função. Então vou fazer aqui duas funções, uma que diz muda de cena. Portanto, esta é a função que eu vou usar para ir para a próxima cena. Aqui vocês podem, se quiserem, podem utilizar o nome da cena, mas na prática o que eu vou fazer é carregar mesmo a próxima cena. Portanto, vou fazer assim. Para carregarmos uma cena, nós já vimos que precisamos do Scene Manager. E aqui vocês vão ter que fazer um using. Portanto, vão aqui àquela luzinha e dizem que querem este using. E agora fazemos o load scene. E o que eu vou fazer é, vou buscar a posição da cena atual. Portanto, vou à cena atual, há aqui uma função que é o getActiveScene. E ele diz-me qual é que é o índice dela. E eu vou somar mais um. Portanto, isto é para carregar então a próxima cena. Se não houver mais cenas, então muda para a cena principal. Pronto. A cena principal, à partida, será a cena 0. Se no vosso caso, se vocês fizerem um splash screen e for a cena 0, têm que mudar aqui. Em vez de 0, põem 1 ou um número ou o nome da vossa cena principal. Por exemplo, no nosso caso seria menu principal. Então eu aqui vou testar se existem mais cenas ou não, e para isso nós fazemos assim: eu vou ao Scene Manager, vou buscar a cena ativa e vou ver qual é que é o índice dela, portanto aquela variável build index, e vou ver se é igual. Portanto, nós podemos saber quantas cenas existem no nosso jogo com a propriedade scene. Não é esta scene count diz quantas é que estão carregadas. Nós queremos é quantas existem na build. Menos 1. Porquê menos 1? Porque o índice começa em 0. Portanto, se nós estivermos na primeira cena é 0, se estivermos na segunda é 1 e por aí fora. Então, se nós estivermos na cena cujo índice é igual ao número de cenas menos 1, quer dizer que acabamos, já não temos mais nenhuma cena, estamos na última. Então é aqui que nós mostramos a mensagem a dizer ganhastes. You win, por exemplo. E agora eu vou invocar aquela função para mudar para a cena principal. Vou usar esta função invoke porque permite-me definir um delay. Portanto, eu vou dizer muda para cena principal e eu vou dizer daqui a 2 segundos. Pronto, assim ela vai arrancar a cena principal, mas só passado 2 segundos. Se não, portanto, se ainda existem mais cenas, o que nós vamos fazer é carregar então a próxima cena. E então eu vou fazer o invoke do muda de cena, também passado 2 segundos. Se vocês aqui quiserem mostrar uma mensagem a dizer vais embarcar para a próxima ilha ou vais mudar de ilha, parabéns, também podem colocar uma mensagem. Por fim, eu queria só acrescentar aqui também um som. Portanto, se nós quisermos que o player tenha a possibilidade de ouvir um som, por exemplo, audio source, e eu agora aqui no start vou fazer o get component do audio source, som audio source, e então aqui portanto, se vocês quiserem fazer um som diferente, no caso ele ganhar ou de mudar de cena, tem que ter 2 audio sources diferentes, e depois não podem fazer o get component aqui porque tem que o preencher manualmente, ou então tem que ter clipes diferentes. Eu vou só ter um som e vou colocar aqui o som para mudar a cena. Portanto, vou testar se o som não é nulo e vou testar se o som tem um clipe, ou seja, também o clipe não está nulo, e se nenhum nem outro tiverem nulos, então vou fazer o play. Pronto.
e acho que não vou complicar muito mais aqui o nosso código. Está gravado, vamos voltar aqui ao Unity. Já agora deixem ver se eu tenho aqui algum som que nós podemos utilizar para dar o som de vitória ou o som de carregar no qualquer coisa. Aqui podia ser até um som de um rádio, não é? Porque se ele está a chamar ajuda, se ele está a pedir ajuda, podia só ouvir assim um som de um walkie-talkie ou de um rádio. Eu tenho ali o som do botão, eu vou usar o som do botão. Portanto, vou-lhe adicionar aqui um audio source. Os sons no jogo acabam por ser muito importantes porque acabam por dar aquilo que nós chamamos, vou tirar aqui o play on awake, aquilo que nós chamamos o peso, não é? Portanto, uma porta que abre e fecha, se não tiver nenhum som como está a nossa neste momento, é muito diferente de uma porta que tenha um som que se ouve assim o abrir, até se fosse um som assim assustador. Agora vou mudar aqui o nome do cubo para, por exemplo, rádio muda cena. Pronto, vou gravar e vou então experimentar. Já agora, não se esqueçam que para vocês, para terem várias cenas, têm que ir aqui ao File, Build Settings e adicionar aqui. Portanto, neste momento eu não tenho nenhuma cena a seguir à minha, àquela em que eu estou. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu for aqui ao rádio, ele há de me dizer que eu ganhei e depois, passado 2 segundos, deve-me levar para o menu principal. Pronto, eu tenho aqui ainda a chave à minha frente, para apanhar a chave para conseguir abrir a porta. Vou agora aqui então tentar abrir a minha porta. E vou interagir então com o cubo. Olhem, agora tenho aqui um problema na porta, é que eu não consigo atravessar a porta. Estão a ver? Então, reparem que a vantagem de ter o mecanismo da porta como eu o fiz. Portanto, se eu não tivesse feito o mecanismo da porta como eu fiz, agora ia ter uma chatice porque ia ter que mexer na animação. Agora, como eu fiz o mecanismo da porta da maneira como eu fiz, eu posso simplesmente pegar no mecanismo da porta e puxá-lo um bocadinho mais para o lado, que deve ser o suficiente para eu conseguir passar. Vamos lá ver outra vez. Apanhar a chave. Abrir a porta. Ainda não consigo passar. Não, ainda tenho que puxar mais para o lado. Ainda tenho que puxar mais para o lado. Para ver se eu consigo passar aqui na porta. Se calhar também posso pôr o mecanismo da porta mais para dentro. Pronto, já consegui. Agora vou clicar com o botão direito. E o in. Portanto, não tenho nenhuma cena a seguir. Acabou, venho para o menu principal. Agora, se eu tiver outra cena a seguir, e o que eu vou fazer é uma coisa muito simples. Vou duplicar a minha cena. Portanto, vou aqui à ilha 1. Vou a Edit, Duplicate. Fiquei com a ilha 2. Reparem que a ilha 1 e a ilha 2 são literalmente iguais, porque eu acabei de as duplicar. Muito cuidado quando vocês fazem isto. Porquê? Porque apesar das ilhas serem diferentes, e eu, por exemplo, na ilha 2 posso apagar esta casa, já agora vou apagar aqui também a porta e a luz e o botão. Portanto, na ilha 1 existe a casa, na ilha 2 não existe, mas se eu mexer no terreno, o terreno está partilhado entre as duas. Se eu mexer no terreno, o que eu alterar na ilha 2 vou alterar também na ilha 1. Portanto, muito cuidado quando duplicamos as ilhas ou quando duplicamos as cenas. Antes de eu testar, vou adicionar a ilha 2 então aqui e vou executar. Portanto, na ilha 1 eu tenho aqui a chave e tenho ali a casa. Vão ver. Eu vou abrir a porta. E agora passei para a ilha 2. Reparem, a casa já cá não está, porque estou na ilha 2. Vocês também podem ver ali em cima a dizer ilha 2. Portanto, já está a funcionar aqui a nossa mudança de níveis, já está a funcionar. Às vezes quando nós fazemos isto, as sombras e a iluminação ficam um bocado esquisita. Se vocês repararem, a minha ilha ficou muito escura e não tem sombras. Mas isto não é um erro nosso, é só porque ainda não calculámos a iluminação na ilha 2 e por isso é que ela aparece assim.